Pode se sentar, irmão. Pegue tua Bíblia aí. Abre Mateus capítulo 4. Hoje as mulheres estiveram de manhã tomando um café, né? Soube que foi uma bênção. E a conferência das mulheres também, a conferência da Rede Plena está chegando, né? Em agosto. A pastora Patrícia Cabral do Mevan vai estar aqui conosco. Acharam aí, Mateus capítulo 4, irmãos? Queria ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Pai, nós nos submetemos à sua palavra e abrimos o nosso coração, rendemos o nosso espírito para aquilo que o Senhor tem a liberar nessa noite sobre nós. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Toma o teu lugar, o teu governo, a tua autoridade. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça. Nós queremos nos esconder na fenda da rocha, para que a tua glória se manifeste, Senhor. Fale conosco nessa noite, Senhor. Nos instrui, toca-nos, liberta-nos. Eu oro por libertação de pensamentos, de sentimentos, para que estejamos dispostos a corresponder à tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele fala sobre a tentação de Jesus. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre esse texto, e a gente já ouviu várias mensagens sobre isso, mas estava esses dias falando com o Senhor, porque eu sempre fico perguntando a Ele, né? E aí, Senhor, o que vai ser domingo? E aí, Senhor, o que o Senhor quer falar domingo? E a gente tem uma responsabilidade muito grande para entender e para ouvir do Senhor. E isso começou de uma maneira muito clara até ontem, assim, ficou muito claro dentro de mim. E eu fiquei tentando discernir aquilo que o Senhor está, ao longo desses dias, instruindo a igreja. Porque o que eu tenho percebido é que o Senhor está construindo uma mentalidade na igreja. Se você pegar as mensagens, e às vezes eu faço isso, irmãos, às vezes eu vou lá para o YouTube para ouvir o que a gente tem ministrado domingo aqui. Porque tem coisas que às vezes a gente
está ministrando, está falando, está liberando. E às vezes depois eu paro lá para ouvir e falo, rapaz, eu falei isso? Porque na verdade não fui eu que falei, né? E aí eu comecei a perceber que o Senhor está nos conduzindo na construção de um caminho, de um entendimento para algo que está por vir, irmãos. Eu acredito que numa construção as coisas mais difíceis são os fundamentos e a base. Quando você vê uma obra, normalmente a primeira coisa que eles fazem, eles colocam aqueles tapumes e parece que a obra nunca começa. Você já reparou isso? E aí passa-se um ano, às vezes, passa-se um tempo, e daqui a pouquinho quando você vê, já levanta um prédio. Parece que foi rápido quando começou a levantar o prédio. Mas às vezes eles gastam mais tempo estabelecendo os fundamentos, colocando lá, eu não sei o nome que dá aquilo, como é que é o nome daquilo? Nos fundamentos? Os alicerces. Estruturando para que quando a construção suba, aquela construção permaneça. Porque quando você constrói sobre qualquer lugar e terreno que não é preparado, a gente viu agora no Rio o que aconteceu. E o que eu percebo é que esses dias o Senhor está nos fundamentando, estabelecendo alicerces. E um dos fundamentos que eu percebo que o Senhor está fazendo com a igreja é nos curando na nossa identidade. No sábado, a pastora Cris esteve ministrando numa igreja e a gente depois, eu fui pegá-la no centro de São Gonçalo, os pastores levaram ela lá e ela me apresentou um casal de pastores. E aí o pastor já chegou abrindo o coração, irmão. O pastor de uma igreja histórica já chegou abrindo o coração, quer estar com a gente na aliança. Gente que está sufocada, gente que às vezes está debaixo de uma estrutura e quando você começa a liberar algo, você percebe que o Senhor está libertando cativeiros da mente, cativeiros de uma estrutura que a religião enfiou as pessoas e tirou delas a capacidade de pensar, de refletir, de se alinhar ao coração de Deus. E a igreja começa a fazer coisas sem nem entender mais o que está fazendo. A gente começa a entrar em um processo, às vezes até mesmo de modinha, ou começa a ter um discurso politicamente correto que não ofende ninguém, para a gente se ajustar. Irmão, ouça uma coisa, nós precisamos ser resgatados na nossa identidade. Só que a dificuldade é a igreja desses dias entender os processos de cura, entender os processos desse resgate. Porque a gente quer os benefícios da relação com Deus, mas não estamos prontos para nos submeter aos processos e às responsabilidades dessa relação. Nós percebemos uma geração imatura para lidar com os confrontos e os desafios. Esses dias são dias que a gente precisa falar mais sobre resiliência e perseverança, porque a imaturidade faz com que se comece algo e se abandone no meio do caminho por causa das pressões. Ouça, o evangelho é pressão, irmão. É pressão. Vai chacoalhar tudo na tua vida. Vai sacudir. Mas parece que o discurso que a gente aprendeu ao longo dos anos na igreja é: vem, pare de sofrer, vem receber a sua bênção. Irmão, não tem a ver com o que você vem receber, mas tem a ver com o quão disposto você está a dar. Não tem a ver com o quanto Deus vai fazer por mim, porque Ele já fez tudo, mas tem a ver com o quanto eu estou disposto a fazer pela causa dEle. E aí quando você entra para dentro dessa realidade do que o evangelho é, várias pessoas elas começam a recuar. Por quê? Porque venderam para ela uma imagem de um evangelho do bem-estar, da confissão positiva, um evangelho apenas do que você vai ser abençoado. Irmão, o que é ser abençoado, irmão? Nosso padrão
de bênção está muito errado. Você não tem que ficar correndo atrás dessas coisas, porque você já é. O que você vive hoje, circunstancialmente, não define quem você é. E aí muitos desanimam no meio do caminho, porque atravessam às vezes alguns processos na vida de pressão, de dificuldade, de confrontação, de tentação. E acho que Deus não está com ela. Eu acho que Deus já não tem mais uma proposta para a sua vida. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto mais pressão, mais alto você vai, cara. Enquanto maior a resistência, mais lugares relevantes Deus vai te colocar. Se nós correspondermos de maneira honesta e sincera diante daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Então nessa noite eu quero refletir, eu quero pensar sobre 3 tipos de confrontos que todos, mais dia menos dias, todos nós vamos passar, mas são confrontos, ouça isso, que vão destravar o seu destino. Ah, você não entendeu o que eu falei. Você não percebe que existem situações de confrontos, de pressão, que não é o diabo, que não são, é o próprio Deus que tem te colocado lá. Por quê? Porque Ele quer destravar a sua vida para o destino que Ele tem proposto para você. E às vezes a gente está parando no meio do caminho porque a gente não se submete ao processo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que quando Jesus vai agora, em Mateus 4, para esse confronto, foi o próprio Espírito que o levou ao deserto. Jesus tinha acabado de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele ouve, e as pessoas que estão ali presenciam o testemunho do Pai a respeito de quem ele era, porque o Pai diz o quê? Esse é o meu, o quê? Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas como que um pai que tem prazer pega um filho e agora leva para o deserto para ser tentado pelo diabo? Que louco isso, né, irmão? Sabe, a gente que tem 3 filhos começa a ter algumas experiências, né? Não é assim? Eu lembro da Giovana, pequena. A Giovana pequenininha, quando ela fazia menção de que ia cair, eu já ficava, não, vem cá. Se uma criança já chegava mais bruta perto dela, eu já fazia uma cara feia para a criança, cara. E aí a gente foi meio que criando ela numa... Até hoje eu preciso agora, a gente começou a fazer o processo de reversão disso, né? Começamos a expor mais ela, colocar. Aí veio o Daniel. Daniel veio e Daniel já caía, eu já não saía correndo e falava, filho, vem cá, papai, vai cuidar disso. Ele vinha chorando, já melhorava. Aí o terceiro veio o Davi. Não vai cair não, se não cair eu vou te jogar no chão para você ralar um pouquinho e sentir como é. A que ficou mais doente foi a Giovana, de tanto cuidado que a gente tinha. O que fica menos doente hoje é o Davi e o Daniel. Porque a gente começou a expor eles. A gente não percebe que existem situações em que parece que a gente está meio caído, meio machucado, e a impressão que dá é que às vezes o Pai não está se importando com as situações da nossa vida, com os desafios, com as confrontações, às vezes até com as humilhações. Parece que Deus esqueceu. Será que Deus não se importa com o que eu estou atravessando, com as dificuldades que eu estou vivendo? E aí a gente olha e parece que nada acontece. Por quê? E aí você sai de um culto que é uma bênção, na segunda-feira você está de novo na pressão. No domingo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na segunda você é tentado pelo diabo. Que louco, cara. Mas Jesus não começou o ministério dele sem antes passar por isso. Por quê? Porque Deus não vai tratar com meninos. Jesus precisou chegar aos 30 anos, porque ali era a maioridade.
Ali a idade de 30 simbolizava a idade da maturidade. E quando a Bíblia fala de varão, fala de homem maduro. O problema é que nós às vezes somos pessoas de 40, 50 anos que não amadurecemos, porque nós não fomos treinados para lidar com pressão, para lidar com confrontos, para lidar com adversidades, para lidar com circunstâncias e conseguir olhar além delas. Às vezes a gente acha que as circunstâncias da vida têm a ver com abandono. Por quê? Porque essa é uma geração carente, imatura, afetivamente com déficit. E a nossa visão a respeito de Deus está muito equivocada, achando que Deus é alguém que está sempre ali, coitadinho, coitadinha. Não, Deus está falando, ei, ponha-te de pé que eu falarei com você. Quando o Senhor chama Ezequiel, ele fala, eu não vou falar com quem está caído, cara. Deus não tem que sentir pena, porque às vezes a gente está sentindo pena da gente mesmo, lambendo as nossas feridas e falando, será que Deus não se importa? Deus está falando, eu me importo tanto, cara, que eu continuo acreditando em você, mesmo quando você está caído. Por isso se levanta, se coloca de pé, que eu quero falar com você. Ouça uma coisa, não são as circunstâncias da vida que definem o que Deus tem para você. O teu destino já estava na eternidade dentro dele. Efésios vai falar que ele nos gerou nele, na eternidade. E ele tem um propósito para a tua vida. Então não são as circunstâncias da tua vida que vão definir o teu destino, mas a identidade que você tem na eternidade. Agora só você pode destravar isso. O problema é que às vezes a gente quer responsabilizar Deus por aquilo que nós ainda não estamos vivendo, ou responsabilizar os outros. Eu não avanço por causa disso, eu não avanço por causa daquilo, eu não avanço porque o dia que Deus fizer tal coisa, o dia que Deus fizer, irmão, Deus já fez tudo. Tudo. Não tem mais nada que Deus possa fazer, porque tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Ele deu o seu único filho, com a maior prova de amor, para quê? Para resgatar a mim e a você, e Ele nos introduzir de novo no seu propósito eterno. Então quando eu fui salvo, foi a maior prova de amor e de comprometimento de um Deus que nos gerou, para quê? Para viver o destino, para viver o propósito que Ele tem para mim e para você. Só que quantos de nós estamos travados na nossa identidade, na nossa própria relação com Deus, porque paralisamos diante das pressões, paralisamos diante das dificuldades da vida, e achamos que Deus não se importa, e muita gente começa a responsabilizar a igreja, está vendo? Não adianta ir à igreja, para que a igreja? Parece que Deus não se importa, e aí, irmão, você não tem realmente que ir à igreja, você tem que ser a igreja. Tem muita gente indo à igreja sem nunca ter sido igreja, tem muita gente assistindo o culto sem nunca ter cultuado, tem muita gente louvando sem nunca ter adorado, porque não entendeu. O problema é que a gente está vivendo um evangelho subjetivo e almático, um evangelho na alma que precisa satisfazer todas as nossas vontades, um evangelho que tem que tocar em áreas da nossa alma para a gente se sentir mais feliz. Mas ouça, se você não estiver preparado para lidar com as pressões, você vai ficar feliz no domingo e frustrado na segunda. A igreja é um lugar de treinamento, irmão. A igreja esses dias precisa ser uma igreja apostólica, disposta a entrar em lugares e ambientes inócuos, entrar em lugares e ambientes assolados e transformar os ambientes. Nós não fomos chamados apenas para desfrutar, nós fomos chamados para transformar. Por isso que às vezes nós não entendemos que o Senhor vai nos dando uma medida de fé. Às vezes você não está percebendo que a situação que você está vivendo é Deus te capacitando a começar a transformar ela. Aonde? Nos ambientes que Deus está te colocando. Quais são os ambientes que precisam ser transformados? Talvez comece numa jurisdição local, talvez dentro da tua casa,
talvez em um bairro, talvez dentro de um ambiente de trabalho. E Deus vai te dando uma medida de fé, uma medida de fé, uma medida de fé. Então, quando Jesus ele é levado ao deserto, ele é levado ao deserto não porque Deus tinha prazer em que ele fosse tentado pelo diabo, não. Deus não é um Deus sarcástico. Deus é um Deus que trabalha com um propósito. E quando o Espírito o leva ao deserto, ele o leva para treiná-lo, para levar ele a um lugar de autoridade. Por quê? Porque ele só poderia exercer aquilo pelo qual ele tinha passado. Ele só teria autoridade para falar, só teria autoridade para manifestar a partir do momento que ele vencesse as próprias pressões que iriam atacar a sua identidade. Você só vai ter autoridade para desenvolver algo que Deus depositou na sua vida quando a sua identidade estiver curada. Por isso Jesus precisou passar por esse confronto. Jesus escuta do Pai: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus escuta do diabo: se tu és filho de Deus. Adão recebe uma palavra do Senhor. Quando Eva está diante do diabo, ele fala: mas não foi isso que Deus disse. Ouça uma coisa, Deus tem uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas o diabo ele vai sempre querer corromper a palavra que Deus depositou e gerar dúvida dentro da gente. E quando nós somos vulneráveis emocionalmente, nós começamos a nos submeter a esse espírito de medo, de manipulação e de controle. A gente começa a querer voltar atrás naquilo que Deus começou a produzir em nós, porque a gente começa a duvidar se de fato nós somos filhos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida na alma. A gente acredita em uma fé circunstancial, que depende do momento que estamos atravessando. Se as coisas deram certo, às vezes parece que a nossa fé vai lá em cima, tá vendo? Ah, Deus tem me abençoado tanto. Mas quando as portas fecham, Deus se esqueceu de mim, ué. Você entende como que parece que são as circunstâncias e não a identidade do que somos? Depende se está frio, se está calor, se está chovendo, se está sol, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Não, irmão. Talvez o ter ou não ter não vai definir o ser ou não ser. Talvez é necessário não ter mesmo para começar a manifestar quem você é. Porque no dia que você for, talvez você vai começar a ter. Então, eu acredito que todas as vezes que Deus está para fazer algo relevante na tua vida e na minha vida, se prepare, porque as pressões vão vir. Ah, eu não quero. Então, irmão, você está no lugar errado. Se não quer pressão, pede para sair. Como é que é mesmo que o outro lá falava? Naquela aula que ele dava lá e discorria sobre como? Estratégia, estratégia, estratagema. Estratégia, irmão. A pressão vai forjar homens maduros, filhos maduros. A pressão, às vezes as feridas da vida, às vezes as machucaduras que sofremos no meio do caminho, os processos de confronto, vai nos habilitar a lidar com os enfrentamentos da vida. Deus está chamando uma igreja para um lugar de maturidade, porque quando você se torna maduro, você vai entender que o que te define não é o que os outros falam, não tem a ver com o que você está vivendo circunstancialmente, mas tem a ver com um propósito, irmão. Mas às vezes nós perdemos o senso de missão. Esse foi um erro da igreja, irmão. A igreja sempre olhou para missionários, distinguindo como pessoas super especiais, que estão comprometidas com algo que eu não posso me comprometer. Então, eu envio eles e não me comprometo com a missão. Eu vou aos cultos domingo, porque aí pelo menos eu me sinto melhor. Não vou para o inferno, estou salvo, e aí está tudo bem, vou vivendo minha vida. Não, irmão.
Todos nós temos uma missão. E é interessante o que Deus está fazendo no mundo, porque até no ambiente de negócios, estava ouvindo na rádio, na CBN, olha só, que às vezes eu fico na CBN e na Band News ali ouvindo, passo de um para o outro, e aí eu estava ouvindo um especialista na área de negócios, falando sobre a espiritualidade nos negócios. E aí o entrevistador perguntando, mas como? Porque sempre a área de negócio queria excluir todo tipo de espiritualidade. Ele falou, não, foi um erro, porque as pessoas trabalhavam por um salário, mas se uma outra empresa oferecesse um salário maior, ela saía. As pessoas trabalhavam até que um dia elas se cansassem daquele trabalho. Mas quando você desenvolve espiritualidade nas empresas, sabe o que acontece? Elas começam a ter senso de causa e de missão. Elas começam a trabalhar porque elas têm um propósito que não é só ganhar dinheiro. Uau! Cara, se a igreja não entrar nisso, o mundo está entrando. As pedras vão clamar, irmão. Você entende como a igreja, ela deixou de entrar nos ambientes? Por quê? Porque a gente deturpou a identidade de quem nós somos, e a gente acha que espiritualidade tem a ver com o culto de domingo. Não, espiritualidade tem a ver com a pressão da segunda, com a tentação da terça, com a provação da quarta, com a escassez da quinta e talvez com a abundância da sexta. A gente já quer que Deus nos coloque no muito sem a gente ser fiel no pouco. Não, se um dia que eu tiver, aí eu vou ser fiel ao Senhor, o Senhor pode contar comigo. Eu falo, não, cara, você não é fiel nem no pouco. Isso tem a ver com dinheiro? Tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver com comprometimento, integridade em tudo que Deus está propondo para a sua vida. Se você não é fiel nem no pouco, irmão, se você não é fiel nem de tirar um cisco de um lugar, como é que você quer o muito? Por isso as pressões começam a corrigir as nossas falhas de caráter, as nossas crises de identidade. Não tire as pressões do Evangelho, não tire, irmão. Nem murmure contra elas. O problema é que quando as pressões vêm, a gente começa a murmurar. Murmuração é uma doxologia ao diabo. A murmuração é uma manifestação da nossa incredulidade. A murmuração não manifesta a realidade da fé que nós às vezes declaramos no domingo, mas na segunda nós já começamos a murmurar. Quantas pessoas recebem seu salário e já estão murmurando, com medo do que vai ser o mês? O mês ainda nem passou, você já está com medo, irmão. Nós perdemos o senso de gratidão. Gratidão é expressão de fé, murmuração é a expressão da incredulidade. Se a gente for fiel no pouco, se a gente for grato a Deus no pouco, eu não sou a favor de um evangelho, sabe, da miserabilidade, não, irmão. Não. Mas eu acredito que às vezes, circunstancialmente, nós somos confrontados na nossa fé. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu tanto sei viver na dificuldade, quanto eu sei viver na abastança. Tem gente que não sabe viver na dificuldade, e tem gente que também não sabe viver na abastança. Por isso ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, então eu posso comprar um carro, uma casa? Não, eu posso tanto passar dificuldade, quanto ter abundância, porque eu não vou perder o senso de causa, de missão e de propósito. O que me define não são as circunstâncias, o que me define não é o dinheiro, o que me define não é onde eu estou. O que me define é quem nele eu sou. Por isso Jesus ouviu, tu és o meu filho amado. E porque agora ele ouviu isso, ele pode ir para o deserto. Por quê? Pessoas que vão para o deserto, sem entenderem quem elas são, elas vão ficar rodeando o deserto. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, Deus poderia ter introduzido eles diretamente na terra prometida. Mas por que eles foram para o deserto? Porque o Senhor estava forjando a identidade de uma nação.
E se eles tivessem se submetido, eles teriam entrado em 40 dias. Mas porque eles murmuraram, eles ficaram 40 anos rodando no deserto. E às vezes nós estamos rodando em círculo na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não nos submetemos ao processo. Nós não nos submetemos às pressões com o coração grato. Nós não conseguimos louvar e adorar ao Senhor diante das circunstâncias difíceis da nossa vida. E aí nós precisamos continuar no deserto até que nós sejamos forjados e amadurecidos, porque Deus não vai introduzir ninguém em um lugar sem antes forjar o caráter dele. Por isso que todas as vezes que Deus está para fazer algo, ouça isso, irmão, não murmure das situações da vida. Por quê? Porque talvez Deus esteja forjando o teu caráter para um propósito muito maior do que você possa até mesmo crer. Então Jesus, o Filho de Deus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai jejuar. E diz que ele jejua 40 dias e 40 noites. Sabe o que isso quer dizer? Você precisa avançar um pouco mais no padrão de justiça da religião. Quando ele fala esse termo 40 noites, é porque os judeus jejuavam 40 dias, mas eles jejuavam só o dia. Ao cair do sol, eles entregavam o jejum. Mas Jesus, ele vai além no padrão de justiça. Jesus vai além. Jesus jejuou agora 40 dias e 40 noites. Se você quer viver uma experiência com Deus, você precisa ir além de tudo que você já foi até hoje. Se você continuar com as mesmas práticas, irmão, ouça isso, não tem como ter resultado diferente. Se você continua fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito, seus resultados serão iguais. E aí você continua murmurando por aquilo que ainda não aconteceu, quando você não está disposto a fazer diferente. Entra num lugar de mais entrega. Entre em um lugar em que você vai se render a Ele de uma maneira mais absoluta. Deixe de murmurar e comece a ser grato diante até mesmo das dificuldades da vida. Irmão, Jesus, a Bíblia diz que nesses dias Jesus teve o que? Fome. O Senhor não vai tirar de nós o nosso senso de humanidade, não, irmão. O que Ele está falando é que, mesmo no meio da necessidade, o Senhor está habilitando pessoas para entrar em confronto com realidades espirituais, para nos levar a um nível de autoridade. Então não murmure pelas ausências, não murmure pelas dificuldades, porque talvez seja ali, no meio da fome, no meio da dificuldade, no meio da ausência, e que Deus está habilitando pessoas e colocando em um lugar de autoridade. E o diabo veio, falou: você está com fome, né, cara? Transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque onde ele vai tocar é justamente na nossa área de vulnerabilidade, nas nossas necessidades. Tem gente voltando atrás no propósito de Deus por causa das necessidades, irmãos. O que isso quer dizer? Transforma essa pedra em pão. Mas as pedras eram um símbolo profético da igreja que estava por vir. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? Era a declaração de Pedro a respeito de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele afirma a identidade de quem Jesus é, ele está estabelecendo um fundamento. E o que o diabo está falando para ele? Volte atrás nos fundamentos e se alimente. Volte atrás nos fundamentos e atenda a sua necessidade. Tem muita gente que está voltando atrás porque está olhando para as necessidades da vida e perdendo a visão do propósito. Fica firme, cara. Fica firme. Seja resiliente. Seja perseverante naquilo que Deus propôs para a sua vida. Não volte atrás. Não troque pães por pedras. Porque talvez essa pedra seja o fundamento de um grande edifício que Deus está para construir. Talvez ninguém valorize uma pequena pedra. Mas não é assim que Deus olha. Deus está falando: eu vou edificar a minha igreja. Era apenas o início de um processo, irmão. E às vezes a gente está achando que
Deus tem que atender todas as nossas necessidades. Não, talvez seja a hora da gente treinar a não se dobrar à necessidade, a se dobrar diante da presença e da sua palavra. Então o primeiro confronto é esse, é o confronto que vai lidar com as nossas necessidades. Ouça, Deus vai confrontar aquilo que você acha que é necessário, para te mostrar que você não pode mais estar no governo, que você não é senhor de tudo. Desapega, irmão. Desapega, cara. Você não tem mais uma carreira para construir. Você tem um destino a viver. A carreira é dele. Você lembra de Jacó e Esaú? Isaac e Jacó? Você vai olhar a geração, uma geração que vem após outra, comprometendo o futuro, porque sempre estava olhando para um tipo de necessidade. Abraão constrói, é o pai da fé. Vem uma geração, Isaac caminha nos passos do seu pai. O destino de uma nação está sendo construída. Ele gera Jacó, mas se você perceber toda a linhagem, ela sempre falhava, porque ela estava sempre voltando atrás por uma necessidade. Ora ia para o Egito por causa da fome, ora negociava princípios por causa de uma questão de disputa de poder familiar. Nós precisamos começar a romper ciclos geracionais, irmãos. Uma igreja que vem estabelecendo ciclo após ciclo, numa mentalidade, numa cultura que está valorizando mais o fazer do que ser. Pessoas que disputam cargos, funções, gente que está disputando palanque. Irmão, o maior palanque são as ruas. Irmãos, nós não podemos mais continuar propagando geracionalmente um discurso que tem danificado, que tem comprometido a identidade da igreja. Nós precisamos voltar atrás, irmãos. Nós precisamos reconhecer quais são os nossos pontos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade de Jesus naquele momento era a fome, ele tinha a sua necessidade. Todos nós, talvez, temos algum ponto vulnerável na nossa vida. Posso te dar uma notícia? Talvez você vai ser confrontado ali, nesse ponto, que é o que você mais esconde, que não quer que ninguém toque ali. Segundo, era necessário tratar com orgulho espiritual. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas da igreja. Hoje pela manhã a gente estava indo comprar algumas coisas para o café, e aí eu vi um cara desse tamanho, modo que Xandão, de terno, gravata e tal, todo bonitão, com a Bíblia entrando na frente rápido, e a mulher, tadinha, quase que sendo arrastada pela rua, com um saião, uma camisa toda. Eu falei, cara, aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, meu Deus. Às vezes a gente tem um orgulho da nossa espiritualidade, quer manifestar uma espiritualidade aparente. Eu pensei, o cara não honra nem a mulher dele dentro de casa, tá quase, só faltou arrastar pelo cabelo para entrar no mercado, né? Você quer ver se o cara é um homem de Deus? Olha para a mulher dele. Se a mulher dele está feliz, bonita,
Zizi está sorrindo, né, Zizi? Aleluia! Porque a espiritualidade do domingo é fácil, irmão. Agora, a espiritualidade que resiste é aquela do dia a dia. Então, tratar com orgulho espiritual é tratar, muitas das vezes, com padrões que nós aprendemos do que a santidade na igreja. Às vezes a gente tem um padrão que a gente foi aprendendo geracionalmente, a gente se apega àquilo. E se alguém tira aquilo, o que resta? Se tirar o teclado do Igor, o que vai restar? Não sei se ele ouviu, né? Está de fone. Ouviu? O que resta, irmão? Tirar o microfone, tirar o púlpito, o que vai restar? Murmuração. Então, a proposta agora que o diabo faz para ele, diz lá: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele leva Jesus para o lugar sagrado e coloca ele no lugar mais elevado, no pináculo do templo, no templo que era o lugar onde o judeu reconhecia que ali Deus se manifestava. E qual era a proposta? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E ainda usa a palavra, né? O diabo é tão espiritual, irmão, que ele ainda usa a palavra e prega para Jesus. Se você é filho de Deus, atira-te aí, cara. Porque você pode tudo. Você pode todas as coisas. Deus é contigo, se joga aí, irmão. E aí quando você vê na segunda, você está arrebentado, porque você se jogou, irmão. E falaram: me enganaram, eu me machuquei, eu me feri. Claro! A gente tem a tendência de entrar no nível de orgulho espiritual, achando que a gente pode tudo. Nem Jesus fez tudo. Você sabe qual foi o modelo de Jesus? Ele fala: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Se o meu Pai não faz, eu não faço. Se o meu Pai não fala, eu não falo. Se o meu Pai não faz, eu não faço. Se o meu Pai não vai, eu não vou. Eu não tenho autonomia, e o problema é esse, é que nós queremos ser autônomos, e o orgulho espiritual nos leva a um lugar de autonomia. A gente não se submete, a gente quer fazer a nossa vontade, e depois falar: o Senhor abençoa agora. E Deus não tem necessariamente que se comprometer com aquilo que Ele não te chamou para fazer e para viver. E aí a gente fica frustrado no meio do caminho, e acha que Deus se esqueceu da gente. Não, é porque Deus nunca quis que você entrasse por isso. E talvez você precise ser frustrado, para quem sabe você refletir e voltar atrás. Quebrar o orgulho, quebrar a soberba, quebrar a estrutura de vaidade, quebrar o coração e se quebrantar diante dele e falar: ok, Senhor. O evangelho não tem a ver com o que eu acho que tem que ser feito, nem com o que eu gosto, irmão. Mas eu preciso olhar para ele. O que o Pai está fazendo? É isso que eu quero fazer. O que o Pai está falando? É o que eu quero falar, cara. Para onde o Pai está indo? É para a Europa? Eu quero ir para a Europa, cara. Não, o Pai agora está indo para a África, então eu vou para a África. O Pai agora está indo para Santa Luzia. Vamos para Santa Luzia. Santa Isabel. Eu não sei, cara, mas eu quero olhar para a nuvem. Quando a nuvem for, eu vou. Quando a nuvem parar, eu paro. E tem gente que tem que parar, irmão. Tem gente que está andando quando tinha que parar. Tem gente que está parando quando tinha que estar andando. E aí entra em crise. Porque acha que Deus tinha que abençoar
aquilo que você está fazendo. Deus não tem compromisso com o que não tem a ver com o reino dele. Irmão, ouça isso. Talvez você precise parar de fazer algumas coisas. Ou talvez você precise começar a fazer algumas coisas. Então, quando o diabo confronta ele, o diabo queria o quê? Que Jesus começasse a ser autônomo. Você pode, cara, afinal, você é filho de Deus. Aleluia! Aí se esborracha, dá com a cara no chão. Por quê? Porque não ouviu de Deus. Porque não estava no propósito. Porque não tinha a ver com a visão. Não tinha a ver com aquilo que Deus estava propondo para a sua vida. Pare de querer fazer o que todo mundo está fazendo. Pare de querer ser igual aos outros. Comece a se descobrir naquilo que Deus te chamou para viver e para fazer. Você tem uma identidade em Deus. Talvez tenha algo peculiar que Deus colocou dentro de você, que Ele não colocou em mais ninguém, e você está matando isso. Às vezes a gente não percebe que tem algumas coisas que não estão acontecendo por causa do nosso orgulho, irmão. Parar o que está dando errado é fácil, pior é parar o que está dando certo, né? Você olha lá para o livro de Atos, Filipe está no maior avivamento, pregando, um monte de gente se convertendo. O Senhor fala, sai daí agora. Pô, mas aqui tá bom, sai, você vai para o deserto pregar para o eunuco. Não, cara, agora você vai pregar para uma pessoa. Porque o nosso padrão de sucesso está vinculado, às vezes, a resultado externo. Sabe o que eu penso? Que talvez a pregação de Filipe para aquele eunuco fez com que toda a África fosse alcançada. Uma pessoa. A gente não tem dimensão do resultado que a gente pode ter na vida se a gente se submeter às coisas simples, se a gente se submeter às coisas pequenas, se a gente for fiel àquilo que o Senhor tem depositado em nós, se a gente for fiel a coisas que parecem ser tão simples. Talvez sejam dali que Deus vai desatar tantas coisas imensas, irmãos. Mas às vezes o nosso valor está naquilo que é aparente. Por quê? Porque a gente tem orgulho. A gente quer se sentir orgulhoso, né? Você viu o que eu fiz? E a gente se sente ofendido quando não reconhece o que a gente fez. Cara, nunca mais fale, eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo e ninguém me deu valor. Todas as vezes que a gente fala isso, a gente fez para os outros e não para Deus. Porque a Bíblia diz que nem um copo de água que você dá, você vai deixar de ser galardoado. Mas todas as vezes que a gente fica reclamando e murmurando porque ninguém reconheceu o que a gente fez, a gente queria aplauso de homens e não reconhecimento de Deus. Então para de murmurar. Quando as pessoas não derem tapinha nas costas, quando não te elogiarem. É bom, legal, é bom, sabe? Quando as pessoas falam, poxa, você foi uma bênção, faça isso. Poxa, você foi uma bênção na minha vida, sabe, aquilo que você fez, a tua oração, como que você me abençoou, isso é bom, mas tem dia que isso não vai acontecer, e quando isso não acontecer, você não foi uma bênção para os outros? Não, cara, você continua sendo. Tem dia que você vai falar algo que ninguém queria ouvir, sabe por quê? Porque amigo fala o que o outro não quer ouvir. Tem umas verdades que precisam ser ditas que ninguém vai ter coragem de dizer para você. E aí quando alguém diz, você está achando que alguém vai falar, obrigado por você ter falado isso, hein? Não, cara. Tem gente que vai querer brigar com você e tudo, mas depois, certamente, lá na frente ela vai parar e vai falar, rapaz, não é que... Refletir, você vai refletir, você vai falar, será que tinha razão mesmo? Então, o segundo confronto é esse. É trabalhar com a nossa estrutura de orgulho espiritual, com a nossa altivez, com a soberba, com a autonomia, com a falta de submissão ao propósito e à palavra. Por isso que Jesus responde a ele: não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação vem em você tentar comprometer aquilo que Deus disse. Toda tentação não foi isso que Jesus disse, não foi isso que a palavra, não foi. Não, irmão, não tentarás o Senhor teu Deus.
Não comprometa e não corrompa a palavra que Deus tem falado, aquilo que Deus tem lançado para fazer o que você quer. Você não tem esse direito. Nós precisamos entrar naquilo que Deus está mobilizando. Nós vamos encontrar prazer nele, irmão. Nós vamos encontrar prazer em Deus. Terceiro e último ponto. Eu estou quase acabando. O outro confronto é o confronto pelo resultado imediato. É o confronto em não se submeter aos processos. É o confronto pelo poder. Ele fala, levou ainda, insistente ele, né, cara? Já tomou umas duas de Jesus e ele fala, não, eu vou tentar mais uma vez. E pode perceber, é quando você está bem espiritualmente, parece que o negócio foi lá, você imagina, Jesus no ápice, pai testemunhando dele, cheio do Espírito, puf, vem o confronto. Aí diz lá, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo propôs a ele? Vamos encurtar esse caminho, cara. Vamos encurtar o caminho. Você não precisa passar por tudo isso. Você não precisa de cruz. Você não precisa se submeter. Vamos encurtar. Eu te dou os reinos do mundo, te dou tudo isso. Irmãos, Jesus, a missão dele, ele veio para quê? Para estabelecer o reino de Deus. Só que entre a vinda dele, o estabelecimento do reino, havia o quê? Um processo. Cuidado com as propostas que facilitam as coisas. Nem toda porta que se abre é Deus. Nem toda porta que se fecha é o diabo. Cuidado com caminhos e atalhos que vêm para tentar te tirar das pressões, porque muitas das vezes são propostas de colocar no lugar não só de poder sobre situações, não só de governo sobre situações, porque às vezes a gente quer estar no controle de tudo. Irmão, pare de querer ter o controle de tudo, porque quando a gente quer ter o controle, normalmente a gente quer encurtar os caminhos e não passar pelas pressões. A gente quer sempre dar um jeitinho, a gente quer sempre uma saída mais fácil. Só que o problema é que isso compromete os processos. Às vezes a gente está fugindo dos processos de Deus. Isso não vai trazer maturidade. Uma criança, alguém imaturo, é que não consegue esperar. Me dá água, estou com sede, me dá água, calma aí, eu estou fazendo, me dá água, quero agora, me dá água, eu estou com sede. Não, mas eu quero água, eu estou com sede, e tem um monte de crente assim, né? Eu não aguento mais, Senhor, agora, tem que ser agora. Não, Senhor, porque senão eu não vou aguentar. Senhor, faz isso agora. O Senhor fala, tá bom, mas você não está pronto ainda, você não está pronta. É pressão, irmão. Aleluia. E não é Coca-Cola. Você está querendo te esticar mais. Você está querendo esticar você, começar a te levar para lugares que você ainda não foi, te fazer compreender coisas que você ainda não compreendeu, ver coisas que você não viu. Então, não rejeite os processos. Os reinos desse mundo falam sobre uma cosmovisão fundamentada em um ganho pessoal. Eu quero os reinos desse mundo a partir de uma visão que eu tenho do que é a glória para si. Por isso o comprometimento da mensagem do Evangelho nesses dias. Por quê? Porque eu sou abençoado dependendo do que eu conquistei diante das circunstâncias do mundo. Mas quando eu olho, entendo que a causa e a missão da minha existência tem a ver com o reino que não é deste mundo, mas o reino de Deus.
Eu estou olhando para o futuro, irmão. Nós somos agentes do futuro no presente. Nós estamos trazendo o futuro para agora, para o hoje. Por isso nós não estamos comprometidos com o reino desse mundo, com a cosmovisão mundana, secular. A nossa cosmovisão é de Deus, é do reino dos céus que está sendo estabelecido nessa terra. Por isso nós vamos resistir a todo tipo de pressão, porque homens e mulheres estão sendo forjados. Forjados por Deus. Eu lembro quando eu fiz o seminário. Eu fiz um dos seminários mais tradicionais da cidade. Eu era de uma denominação, não vou falar qual porque está gravando, né? Eu era de uma denominação. E o nosso orgulho era ser pastor da denominação. E aí eu falava ainda assim, né? Eu vou revolucionar a denominação, ó. Se acha, né? E aí, quando a gente faz o seminário, a gente quase foi expulso do seminário, né? Fecharam a sala de oração, não deixava a gente orar, porque não podia mais orar no seminário. E aí, um dia eu até fui convidado realmente a me retirar. Ele falou, não, você não é. Aí falou o nome da denominação. Se você não é, eu falei, não, eu sou. Não, se você não é, você tem que buscar um outro lugar, porque aqui não é mais o seu lugar. Eu falei, como assim, cara? E eu falei, E aí um dia quando você sai de um seminário desse, que você desde criança tinha um sonho, né? Desde criança não, depois tive o chamado, você tem um sonho, você imagina a tua vida, você abre mão de um monte de coisa. E aí você vai viver isso, você se prepara 4 anos estudando. E aí você sai crente que você está pronto para alguma coisa. Jesus. Estava pronto para nada. A gente teve que passar por muitos processos. Quem conhece um pouquinho da nossa história sabe. De traição, abandono, de muita coisa. Mas eu agradeço a Deus por cada uma delas. Porque foram elas que começaram a forjar o nosso caráter, quebrar a nossa estrutura de orgulho. Às vezes na hora a gente não entende. Quem é que quer passar, irmão, por processo de abandono? Quem é que gostaria? Ninguém gostaria. Quem é que gostaria de ser injuriado, traído, caluniado? Não, ninguém. A gente não gosta disso. Mas das últimas, a gente já vai ficando meio com... vai dando calo no joelho, né, irmão? Já vai ficando fera, e você já vai, quando vem uma, você já fala, eu já sei que tem um propósito grande vindo por aí. Tá vindo? Eu já sei que tem algo grande vindo por aí, irmão. Quando o negócio aperta, você pode olhar para o lado, porque o céu vai se abrir, algo vai acontecer. Quando a pressão é grande, é porque vai romper alguma coisa, e o destino profético na tua vida está sendo liberado. Se prepara, irmão. Você não é definido pela circunstância. Você tem uma identidade em Deus. Deus te chamou porque Ele tem uma missão, um propósito, e você tem uma causa de existir. Deus está forjando homens e mulheres, e você vai ouvir do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E não vai restar outra coisa ao diabo a não ser fazer, sabe o quê? Retira-te, Satanás, porque eu não vou negociar minha identidade. Tudo tinha a ver com a identidade de quem Jesus era. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, mas Jesus sabia quem Ele era. Ouça uma coisa: você não é o que a circunstância diz que você é. Você é filho, a tua identidade já está fundamentada na eternidade, e você não pode se mover mais circunstancialmente. Há um propósito na sua existência, há uma causa, uma missão que está sobre você. Corandel, cara.
diante dele, para ele, com ele, irmão. Desapega, irmão. Para de sofrer antecipadamente. Para de roer a unha. Tem gente que está ficando doente emocionalmente por coisas que ainda não aconteceram. Ok, Jesus estava com fome, ok, e aí? Mas não tinha a ver com necessidade, tinha a ver com propósito. Porque se você permanecer firme, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Irmão, ouça uma coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo de necessidade, talvez você esteja vivendo um tempo de desafio, mas se você permanecer firme, vai chegar a hora que o diabo vai se retirar, os anjos vão vir e vão te servir, cara. Você está achando que Deus quer que você viva o sofrimento? Não. Mas às vezes é necessário, para que o nosso caráter seja forjado, para que nossa estrutura de orgulho seja quebrado, e para que a gente reencontre o nosso senso de causa, de missão e de propósito. Amém? Eu quero orar por você, irmão. Eu espero que nessa noite você, ao sair daqui, você tenha consciência, não uma fé subjetiva, mas uma fé consciente, de que há um chamado sobre a sua vida. Permaneça nele, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus, se submeta aos processos, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a maior libertação, irmão. É você saber quem você é e não depender das circunstâncias que você vive. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você.